abordando uma técnica, uma metodologia, está prevista na portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, chamada de naturopatia científica, e também conhecida como naturologia clínica. Nesse momento, nosso tema, nossa pauta, no dia 28 de agosto de 2021, é a importância e a necessidade da atividade física para a devida recuperação e o trabalho de saúde do corpo de todas as pessoas. O tema é muito extenso, está dividido em 3 grandes blocos de apresentação. O primeiro é esse aqui. Nós faremos um outro no dia 29, amanhã, que é um domingo, entre 10 horas da manhã e 11h30 da manhã, e uma outra apresentação de 4 da tarde às 5h30 da tarde. Isso será anunciado nos grupos de alunos, tão logo esta apresentação termine. Quero começar sugerindo, não é obrigatório que os alunos tenham este material, porém, se puderem ter, depois eu vou botar as imagens desse material aí para vocês conhecerem, pelo menos a capa, porque dá para achar nessas empresas que vendem livros usados. Isto aqui é um clássico da literatura brasileira, na 27ª edição, como vocês podem observar aqui, ó, Viva Bem com a Coluna que Você Tem, de José Knoplik. Ó, Viva Bem com a Coluna que Você Tem, 27ª edição. Deve ter muitas outras edições mais modernas. Essa daqui é uma edição antiga, que eu tenho já há bastante tempo. E o eminente especialista na área de medicina sugere um monte de ideias fabulosas para cuidar da coluna vertebral. E tem muito a ver com o que vamos discutir, tratar e abordar aqui. Um outro material muito interessante, que também deixo aqui como sugestão bibliográfica, é Compreenda Sua Dor nas Costas, de René Callier. René Callier, certo? Está aqui, ó, editora Artmed, editora. Está aqui, ó, Compreenda Sua Dor nas Costas. Obra excepcional, muito bem escrita, didaticamente facílima de entender, com gravuras muito bem colocadas, material show de bola. Um outro material importante, muito difundido entre os que são da área de quiropraxia, e com instruções extremamente práticas e que facilitam a vida de todos os que querem ter uma noção e uma iniciação na percepção do que é quiropraxia básica. Está aqui, Quiropraxia, de Elza Castro. Este trabalho é muito interessante, aqui uma abordagem da coluna, o manual de ajustes do esqueleto. Uma série de técnicas serão apresentadas pela eminente professora. Vou dar aqui um exemplo. Ó, essa aqui é uma manobra. E a explicação da manobra. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu localizar para poder fechar esse microfone. Pronto. Só tem que ter o cuidado com o microfone aberto, porque aí diminui a qualidade da transmissão. Então, aqui a professora apresenta diversas manobras. Vocês podem observar aqui. Peraí. Ó, diversas manobras, posicionamento da mão e as instruções. Esse tipo de material, na mão de quem tem o dom para a parte de artes manuais, técnica de ajuste da coluna, e tiver um quiropraxista próximo, sobretudo se for do método Seitai, da técnica japonesa, consegue dominar bastante a técnica e aprender. E um último material que faço questão de sugerir e apontar, muito importante, de Érica Verderi, também fácil de achar no Brasil e pela internet. Está aqui, ó, Programa de Educação Postural. Érica Verderi, a editora Forte, com PH. Aqui, ó, editora Forte. Beleza? Esse material. E esse material aqui ele é muito interessante, porque seguindo pequenos exercícios calistênicos, vocês já entender o que é calistenia, ela demonstra, deixa eu achar aqui bem certinho, algumas imagens, só para servir de exemplo de por que eu acho essa obra
excepcional. Então aqui, por exemplo, você tem aqui, ó. Você percebe aqui, ó, essa escoliose. Todo mundo está vendo muito bem aqui na tela, ó, escoliose. Você percebe a escoliose aqui, ó, certo? Ó, a distância desse braço, essa entrada aqui, ó, na lateral, a altura de uma mão, a altura da outra. Seguindo o método dela, fazendo exercícios, você vê a mesma pessoa melhorou o equilíbrio. E isso, ela coloca aqui a data. Ó, a data em que a pessoa entrou foi em 2003 e a data em que a pessoa estava muito melhor. Então tá aqui os dois momentos da coluna. Vocês percebem nitidamente, se tiver paciência para observar. Certo? Então ela tem muitos exemplos aqui. É um material curto, não é um livro assim, não é um tratado de 1000 páginas. Tem 150, 148 páginas. Não é um material assim cheio de profundidades técnicas, um monte de detalhes, nada disso. E ela, de maneira muito interessante, eu mostro aqui, ó, certo, ó, errado. Aqui, ó, errado, como é que você pega um objeto? Tá vendo aqui a coluna? Olha aqui como é que ficou essa coluna aqui, ó. Tá pegando errado. Olha aqui agora ela. Mostrando a inclinação certa. Esses materiais estão cheios disso. Então, para não ter dúvida, programa de educação postural, quiropraxia, compreenda a sua dor nas costas e viva bem com a coluna que você tem. 4 títulos excelentes para serem anotados, caçados, colocados na mesa e degustados com bastante paciência, cuidado, aplicação, porque se trata de material de grande relevância para o dia a dia do trabalho. E isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Bom, eu vou preparar agora o compartilhamento de tela para que nós possamos projetar aí na tela de vocês. Tudo que está acontecendo aqui está sendo gravado para que a gente guarde no acervo, vai se juntando a um pacote de conteúdos, informações. Pronto, nesse momento começou o compartilhamento de tela. Eu vou para cá, para a parte de introdução de nossa temática, nossa pauta, considerações sobre cinesiologia aplicada à naturologia clínica. Essas apresentações fazem parte das aulas, ou da aula especial, que acontece agora, dia 28, e amanhã, dia 29 de agosto de 2021, na disciplina que envolve conceitos essenciais da clínica de naturologia, cinesiologia aplicada à naturologia clínica. Eu sou o professor Janus Cabral, a minha formação é bem conhecida dos meus pares e colegas e alunos, aqui brevemente citada na tela, para quem tiver interesse e não conheça o nosso trabalho. Nós temos um princípio que está acima de tudo naquilo que fazemos dentro do nosso trabalho. Está escrito na Bíblia Sagrada: não sabeis que sois santuário do Espírito de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. A naturologia clínica é a filosofia, ciência, técnica, arte, tradição, ética, ecologia e profissão, que trata o ser humano com recursos rigorosamente naturais, estabelecidos pelo Criador, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Começamos os nossos trabalhos sempre com uma oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia minhas águas serenas. Ele restaura minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de inimigos meus. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. No projeto de naturologia clínica, 4 grandes pensamentos são trabalhados. Eu, professor Jean, defendo que o processo de restauração homeostática deve ser suave e gradual.
Na desintoxicação, sempre retire os sólidos do intestino primeiro, e assim aliviará os outros emunctórios corporais. Nossos alunos sabem exatamente do que se trata quando eu falo de emunctórios corporais. Lesaeta Acharan defende em sua magnífica obra A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Ele defende no seu trabalho, que para nós da naturologia é considerado um livro obrigatório, essencial. Ele é considerado como se fosse a Bíblia da naturologia, esse livro aqui, ó, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Existem diversas edições dele. Esta é uma das mais novas, uma das mais recentes. Aqui, o livro possui 470 páginas e 240 páginas ele discute a tecnologia. Nessa edição que eu tenho aqui, 240 páginas, ele discute a tecnologia naturista e depois casos clínicos, a medicina natural. Diz ele, nesta obra obrigatória para os naturistas, ele diz o seguinte: febre gastrointestinal é a mãe de toda enfermidade original. Normalizar é a única coisa a fazer. Enfrentar a febre peritoneal é o primeiro ato, pró-normalização. Eduardo Alfonso Hernán, eminente médico espanhol, que escreveu um livro intitulado La Medicina Natural em 40 Lecciones, declara que a estrutura define a função e não há vida sem organização, nem organização sem unidade. Um quarto pensamento importante: a única esperança está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Convém verificar a causa das doenças e então mudar todo o comportamento errôneo, porque a vida é sagrada. Esse pensamento está nesta obra aqui, A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, obra de 400 contando com índice e tudo mais, 532 páginas. Mais de conteúdo efetivo, 515 páginas. Eu tenho aqui uma edição cadernada, este livro é essencial. Então aqui, duas obras que é impossível ser um naturologista clínico se o sujeito não dominar isso aqui, ó. Se você não dominar esses dois textos aqui, você nunca vai saber nada. Você é sempre um mané que não está entendendo nada. Mas se você parar a vida e ler esses dois livros com paixão, amor, devoção, como se estivesse assistindo uma novela daquela das antigas, que a galera parava a vida para assistir, você pegar esses dois livros aqui e ler. Bom, aí alguém diz assim, nossa, mas aí tem praticamente 1000 páginas. É porque um tem 500 de conteúdo para valer. 515 páginas nesse aqui. E esse outro aqui tem 400, deixa eu ver bem certinho, 470 páginas. Pablo, já quase 1000 páginas aqui para ler. Pois é, isso aqui é só o início. São duas disciplinas aqui, a disciplina número 1 e a disciplina número 2. E além disso tem as duas apostilas, que precisam ser lidas, examinadas. Só no início do curso. Quando você chega na disciplina de calistenia, que você chega em cinesiologia, que é isso que vamos tratar aqui, e evidentemente nessa apresentação, que é uma apresentação pública, aberta, não está o conteúdo que está dentro do sistema. Dentro do sistema acadêmico que temos, há um mundo de conteúdo lá. E é um bocado de coisa. Essa apresentação geral, ela é bem geral, ela é mais voltada para a criação de uma consciência coletiva dos naturologistas já diplomados, estudantes e de interessados no futuro, do que de apresentar minimamente as técnicas que você vai achar dentro do sistema. Quando eu chego em cinesiologia, que é a 20ª disciplina, você já leu, com certeza, pelo menos um livro dessa espessura por mês. Todo mês. E se você conseguiu fazer isso e ler as apostilas, você entendeu naturologia clínica e vai conseguir ter sucesso no trabalho. Especialmente se usar todos os nossos materiais que são preparados para uso no consultório. Mas só dá certo usá-los no consultório se você ler o conteúdo. Porque não adianta ter as guias, você não está entendendo nada que está escrito ali. Por isso que a dedicação ao estudo, à leitura, parar a vida por 2 anos em momentos especiais. Não é esse momento aqui.
Não é aqui. Você não aprende assistindo minhas aulas. Você aprende de verdade quando você assiste minhas aulas, depois você tira diariamente 1, 2 horas todo dia para se dedicar a ler, rabiscar, criar anotações sobre os conteúdos. Aí você aprende mesmo. Mas se a pessoa apenas assiste aula, quando eu apresento ou algum outro professor apresenta, ele não vai saber nada. Esse é uma maneira de agir na educação brasileira, até, talvez dos últimos 20 anos, 25 anos, vamos dizer mais ou menos 25 anos. Quando eu fiz pedagogia, eu sou licenciado em pedagogia, uma das formações que tenho, licenciatura plena, eu descobri, fazendo o curso e observando todos os que estavam estudando, que eu era de uma geração anterior, que sou mesmo. Eu tenho 52 anos e eu me formei em pedagogia em 2015. Então, eu tenho 6 anos de licenciado em pedagogia. E eu percebi que o tipo de ensino que me deram quando eu era garoto é muito superior ao ensino que eu estava vendo na faculdade. Veja, quando eu era garoto, eu estudava ensino, chamava de segundo grau. Nós tínhamos que realmente mergulhar nos conteúdos. Depois que entrou o tal de socioconstrutivismo, a desgraça tomou de conta da capacidade de estudar. Capacidade. E houve também um período da história da educação brasileira em que o Brasil, mais ou menos em 1998, 99, 97, 96, por ali, 96 e 98, o Brasil fez uns acordos com o FMI e aí então criaram a tal de como é que é o nome? É progressiva. O aluno tinha que passar na marra. Então não interessa o que acontecesse. Ele tinha que passar de ano. Porque isso envolvia uma série de esquemas de financiamento, recebimento de dinheiro de Banco Mundial, não sei o quê, uma baboseira. E o que eu acho fantástico é que o colegiado aceitou isso. O que é o colegiado? Os professores aceitam isso. Quando eu acompanho hoje o nível de paixão de um aluno, para pegar, por exemplo, um livro como esse, A Medicina Natural ao Alcance de Todos, para estudar ele, pois isso aqui, gente, isso daqui é uma obra rara. Isso aqui não é um livro que tu acha em qualquer lugar. Você não vai achar isso aqui na universidade. Não vai achar. Porque aqui você vai entender como é que você trata os problemas de saúde das pessoas sem usar drogas e sem precisar fazer cirurgias. 90% dos casos crônicos podem ser resolvidos por métodos naturais. Então, isso aqui não é um livro que você lê como quem lê assim, revista, de romance. Não é uma porcaria que você lê de qualquer jeito. Isso aqui tem que ter o fogo da paixão nisso aqui. Isso aqui é assim, a gente lê isso aqui com canetas, tá entendendo assim? A gente pega assim, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Eu estou aproveitando, estou aqui no meu gabinete, tenho tudo aqui do lado. Você vai ler isso aqui desse jeito assim, ó. Pera aí, eu vou mostrar para vocês, ó. Você lê isso assim, ó, com esse monte de caneta assim na mão, assim, ó. Tá vendo as cores das canetas aqui, ó? Esse monte de cores de caneta na mão. E você vai ter umas 4 réguas. Você tem uma régua desse tamanho. Você tem outra régua. Então você vai marcar tudo. Você, se puder, se tiver recursos, tá entendendo? Você arranja um bolo de 500 folhas de papel e anota e faz gráfico e beija todo dia. Uma obra como essa aqui salva uma pessoa de um câncer. Tá entendendo? Salva o cara de uma trombose, de uma artrite. Aí eu assim, ó, tem que ler. As pessoas gastam um enorme tempo com inutilidades, sabe? Perde tempo com um monte de baboseira mental, diarreia mental. E isso precisa ser dito aqui e agora. Por quê? Porque quando você mergulha num projeto em que pode melhorar a tua vida e salvar a vida das pessoas, isso tem a ver com esse glorioso princípio que está aqui. Não sabeis que sois santuários do Espírito de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. E esse pensamento de Ellen White é perfeito. A única esperança está na educação do povo,
nos verdadeiros princípios. Onde é que eu vou ler sobre verdadeiros princípios de saúde? No início do nosso curso, 2 obras magníficas, A Medicina Natural ao Alcance de Todos e A Ciência do Bom Viver. O que é que eu percebo, depois de 25, 26 anos de carreira? Muitos alunos entram no nosso projeto, no nosso curso, já percebem logo de cara, por diversos testemunhos, a própria exposição temática do módulo 1, módulo 2, vai vendo a grandeza da coisa. Descobre que não tem em nenhum outro lugar nada parecido com o que a gente ensina aqui. Mas é preguiçoso o indivíduo. Não é todos, é claro que não. Tem gente que é doida, como eu, malucos, lê, estuda, pesquisa, é apaixonado, vai no ônibus, está lendo e está ligado. Mas tem muita gente que vem dessa educação meia boca. Então o cara é preguiçoso, ele não lê, fica arranjando desculpa. Um monte de desculpa. Então aniversário, porque eu tenho que trabalhar, porque meu filho não sei o quê, um monte de conversa fiada. Aí quando chega lá pelo 10º módulo, são 10 cargas deste tamanho. Já vai a 5.000 páginas para ler. Aí o cara diz assim, pô, 10 módulos, cada um, 500 folhas para ler, examinar, pegar. Ah, é muito difícil. Vai fazer medicina alopática. Sabe o que você tem que fazer? Faz uma visita à universidade e vai lá perguntar para os meninos que estão fazendo medicina, tá entendendo? Para aprender a usar drogas e medicamento, cortar as pessoas. Tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas eu prefiro não ter que usar droga e nem ser cortado se eu puder usar uma coisa natural. Me parece sensato, inteligente, uma coisa de uma pessoa normal, com capacidade intelectiva mínima, que se eu posso tratar meus problemas usando coisa natural, em vez de ter que usar drogas e a faca, eu vou querer a coisa natural para ser mais fácil. Faz uma visita aos meninos que fazem medicina e pergunta a eles quais são os livretos que eles estão lendo lá. É tudo 2.000 páginas, 1.300 páginas, e são assim, 10 disciplinas numa lapada só e aula de manhã e de tarde. E custa assim, R$7.000 por mês. Então quando eu vejo alguém preguiçoso, que eu tenho que ler esse livro aqui, eu digo, meu querido, pula da ponte, olha, beba cicuta, que nem Sócrates, morra. Morra aí no seu câncer, na sua diabetes, na sua desgraça. Porque você não tem a capacidade de ler. Mas se chamar para tomar umas cervejas e comer umas carnes, o cara está animado. Então tem mais é que se lascar. Ah, o senhor é truculento. Não tenho jeito de dizer. Porque se eu não tenho responsabilidade comigo mesmo, como é que eu tenho responsabilidade com qualquer outra coisa? Eu tenho que me apaixonar pelo saber que me edifica, que mantém a minha vida bem, que eu fico bacana, que eu fico show de bola. Essa consciência eu só posso falar. Mas se você que está me ouvindo não entender isso com maturidade, e achar que é uma picuinha, um mimimi, você é um imbecil. Simples assim. Você é burro. Não tem jeito de dizer não. É assim mesmo, tem que dizer, é burro. Você tem, como diria o doutor Enéas Carneiro, saudosa memória, grande médico, você não possui a devida arrumação intracromossomial específica. Apaixone-se. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Não, você tem preguiça. Ninguém veio a esse mundo sabendo coisa nenhuma. Eu não sabia nada, nada, de nada. Mas há 30 anos eu tive o contato com esse livro aqui e tive o contato com esse livro aqui. A Ciência do Bom Viver. Eu tive contato com esses 2 livros. E eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu era garoto. Eu estou com 52 anos agora. 35 anos no passado, eu era um moleque. Então eu peguei e li. Quando eu comecei a ler, eu disse, rapaz, que é isso? Ó, página 212, aqui, ó. 212, aqui a página, tá vendo? Aqui vai aparecer uma gravura aqui. Esse menino, aqui, tem uma gravura do menino. Aí aqui o Acharan vai contar a história de Dario Sierra, que aos 8 anos de idade teve uma tuberculose no cotovelo, uma tuberculose óssea. 8 bocas de pus brotaram do braço do menino. Um negócio horroroso. E o que foi que ele fez para lidar? Ele diz aqui, apresentou-se-me uma criança coberta de chagas do pior aspecto, no rosto, mãos e pernas, chamando especialmente a atenção o cotovelo do braço direito,
Está aqui a página 212. Que apresentava um tumor supurante, quer dizer, soltando pus. Era uma fonte, uma torneira de pus, do tamanho da cabeça do menino. Com 7 fístulas, por onde saía continuamente o humor fétido, um caldo podre. Além disso, no peito, nas costas e nas espáduas, havia outras chagas do mesmo caráter. O menino era uma chaga podre, uma chaga ambulante. Bom, ele diz que 28 anos depois, pai de família, com filhos, vivo e tocando a vida. Qual foi o milagre? Tem que estudar. Não dá para explicar num único discurso. Tem que estudar, tem que mergulhar, ponderar, isole-se do mundo. É um monte de mimimi, zoada, se fecha, bota um fone. Eu, quando quero estudar e eu tenho ruídos, pessoas falando ao meu redor, eu faço como ensinou o doutor, professor Pierluigi de Piazzi, saudosa memória aqui no nosso país. Eu boto esse fone aqui assim, tá com o fone, aí eu pego o bichinho que tá aqui, ó, esse bichinho aqui, taco ou no celular ou aqui no computador, põe música clássica, suave, relaxante. E aí, quando eu vejo, passou 3, 4 horas, eu não quero nem sair. Me tranco aqui no meu quarto para estudar. Se você não tiver esse hábito, você nunca vai aprender nada. Não é só naturologia, não. É nada. É nada. Você está aqui, estou estudando aqui. Eu estou estudando. Mas eu tenho que sair, eu tenho que atender, eu tenho que fazer comida para não sei quem, eu tenho que arrumar. Meu querido, pula da ponte, pula da ponte. Você vai ser sempre segunda classe, terceira classe. Você nunca vai ser primeiríssima classe. Então tem que se dedicar a estudar. E não inventa desculpa. Você só tem um caminho, o da vitória e do sucesso. Você foi traçado para isso. E isso depende de quê? Estudo sério, com penetração e diálogos com pessoas do mesmo nível. Daí a gente cria um grupo de WhatsApp para que pessoas que queiram esse tipo de energia se aproximem. E se aproximem das outras, se aproximem de mim, e porque eu sou isso 24 horas. Se aproximar de mim vai receber carga. É livro, texto, pesquisa, PowerPoint, vídeo. O bicho pega. Tá entendendo? Não tem mimimi. Bicho pega. Porque a minha vida é curta e eu preciso salvar o máximo de pessoas que eu puder. O livro do apóstolo Tiago, no capítulo 5, diz que quem salva uma vida cobre multidão de pecados. E a minha lista de pecados é grande. A folha corrida é grande. Eu preciso trabalhar forte, porque a palavra de Deus é fiel. E diz que se eu salvar uma multidão de pessoas, alivia minha carga. Então eu estou dentro. Muito bem. Isto dito, vamos abrir aqui e seguir. O lugar do exercício físico na saúde. Qual é o lugar que o exercício físico ocupa no desenvolvimento de nossa saúde? Aqui veremos 4 aspectos. O primeiro aspecto, que está aqui, ó, devidamente anotado aqui no cantinho, os 4 aspectos. Primeiro, a importância do exercício físico na saúde. Então, existe um pensamento que precisa ficar muito claro quando falamos de atividade física. Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é qualquer ação que envolva o nosso corpo físico, como, por exemplo, varrer a casa, andar na rua, dançar, piscar os olhos, movimentar os braços, escrever com a caneta, enfim, qualquer movimentação física. Isso é uma atividade física. Já o exercício físico, ele envolve uma metodologia que atenderá ao objetivo de permitir boa aptidão física. Por exemplo, os esportes. Então, note a diferença. Atividade física é qualquer coisa que você faça no seu corpo. Já o exercício físico é aquilo que você faz planejado para ter boa saúde física. Quando você está varrendo a casa ou andando na rua, você não está querendo bom desempenho do seu físico.
Você está ali varrendo a casa, limpando, vai logo fazer outra coisa. Mas quando você vai para a bicicleta, quando você vai correr, quando você vai para uma academia, quando você faz calistenia, aí é diferente. Aí você quer trabalhar a sua preparação física. Existem 8 grandes motivos para uma pessoa praticar exercício físico. Primeiro, a prevenção de doenças, que vai ajudar também no controle de pressão arterial. Outro motivo para fazer atividade física, o aumento da força muscular e a melhora da qualidade do sono. O controle do seu peso. Você vai evitar ficar gordo e vai poder ter uma qualidade de respiração melhor, oxigenando melhor o corpo todo, e aí entra naquele processo do ATP, mitocôndria, oxigenação do sangue e etc. Você também vai promover o equilíbrio hormonal. Quando você caminha, quando você faz atividade física, você estimula pela satisfação do esporte, satisfação da atividade física, você estimula diversos hormônios, serotonina, enfim, são diversos hormônios que vai tornar você mais alegre, a vida fica mais alegre. Você descarrega as raivas, os problemas, você faz uma caminhada sua e ali você levanta o seu moral. E melhora a sua flexibilidade, né? Tá cheio de gente trevada aí, tudo morto, tudo arrebentado, não tem alongamento nenhum, sabe? Tudo uns pangaré caindo aos pedaços. Então, fazer atividade física tem esses 8 grandes motivos para se fazer. Então, vamos agora a uma consideração importante. São considerações da eminente escritora Ellen Goldwhite, tirado do livro que eu mostrei no início desta aula, A Ciência do Bom Viver. No primeiro texto, ela diz o seguinte: não obstante tudo quanto se diz e escreve sobre sua importância, existe ainda muitos que negligenciam o exercício físico. Muitos se tornam corpulentos porque o organismo está carregado, e outros ficam magros e fracos por ter exaustas as forças vitais em dar conta de um excesso de comida. Eu preciso marcar esse texto aqui, por isso eu dei uma pausa aqui, e eu ia fazendo a leitura, mas agora ajeitei, é isso que eu queria achar. Pronto, ficou bacana. Não obstante tudo quanto se diz e escreve sobre a sua importância, existem ainda muitos que negligenciam o exercício físico. Quem é que está aí me ouvindo, vai meditando. Você faz atividade física? Não. E aí o que está acontecendo com você? Ficou gordão, tá buchudo. Certo. Aí o outro diz, não, eu tô magricela, fraco, não tenho força. Muito bem. Mas é comilão, né? O fígado é sobrecarregado em seu esforço de limpar o sangue das impurezas, dando em resultado a doença. Isso está no livro Ciência do Bom Viver, página 240. Há uma segunda citação importante que nos ajuda a refletir sobre essa situação. A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral, porque o sangue fica limpo. Então o cérebro pensa bem espiritualmente, pensa bem intelectualmente, porque a alimentação é boa. É também eficaz no domínio das paixões. Quando o cara tem uma alimentação mais saudável, ele consegue controlar as suas emoções, os seus desejos. O excessivo comer é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente, preguiçosos, comem demais e são preguiçosos. Estes devem comer frugalmente, quer dizer, comer pouco, comer com inteligência, comer com sabedoria e fazer bastante exercício físico para tirar o quê? A nhaca, tirar o espírito maligno da preguiça. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmos quanto ao negar-se ao apetite.
Não preciso dizer mais nada. Texto excelente, deixou bem claro. Vamos a uma terceira passagem, muito genial, bem bolado aqui. Ah, tem no lugar errado, peraí. Ah, tudo errado aqui. Deixa eu organizar isso, ficar bem bonitinho no amarelo. Isso, agora ficou legal. Muitos escritores e oradores falham nesse ponto. Depois de comer à vontade, entregam-se a ocupações sedentárias, lendo, estudando ou escrevendo, não se dando nenhum tempo para o exercício físico. O camarada só quer saber de encher a pança, comer, e depois diz assim, eu tenho que estudar, que é importante que eu faça meus estudos. Muito bem. Em consequência, é dificultado o livre fluxo dos pensamentos e das palavras. Por quê? Porque o seu sangue não circula bem no cérebro. Não podem escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessários para atingir o coração dos ouvintes. Seus esforços são fracos e infrutíferos. Então você diz assim, eu tenho muita dificuldade de estudar, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, eu tenho dificuldade de aprofundar nas questões. É porque você é um preguiçoso que não faz atividade física, não sua, não malha, você não come direitinho, não bebe água, e você está estudando coisas pelas quais você não está apaixonado. Então, quando essas coisas se reúnem, dá um baita de um preguiçoso, barrigudo, cheio de problema de coluna, doente. Dá um sujeito doente, um frangalho, um frangote, um derrubado. Como é que faço para não ser isso? Bom, primeiramente, beber bastante água. Segundo, alimentação natural, show. 3, atividade física. Um suar todo dia. Começa devagar, não vai começar na doida. Vou fazer 2 horas de atividade por dia. Você não faz nada, já quer começar com 2 horas? É o quê? Fanático, doidão? Vai terminar morto, arrebentado. Começa devagarinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos todo dia. Começa na boa. Vai devagarinho, 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 e você vai chegar longe. Agora tem que ter foco. Foco. Eu vou mudar a minha vida. Crie uma agenda e trabalhe em cima dela. Mas eu tenho a opinião da família. Pro diabo com a família. Família que se dane. Vai cuidar da tua saúde. Tu é burro. Tu vai viver a tua vida em função dos outros. Se liga. O problema é teu. Cuida da tua vida. Cuida da tua saúde. Tu morre e todo mundo fica aí. Tu não... Pelo amor de Deus. É assim. É surreal. Sabe? Às vezes eu ouço pessoas dizendo, mas eu tenho que cuidar da minha criança. Sim, quem cuida de tu? Eu tenho que cuidar da minha família. Que mais é família se tu não cuida nem de você? Olha, o mandamento de Deus é assim. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Se tu não ama nem a você mesmo, como é que vai querer amar os outros? Você não tem compromisso de cuidar nem da tua saúde, vai cuidar da dos outros. Isso aí não existe. Então, assim, tem que ter essa noção que a Ellen White está dizendo aqui de fundo. Você tem que ter o senso de valor e de importância. Não pode ser um cumilão, um preguiçoso, jogado em sofá, gastando tempo em porcaria de novela, televisão. Tem um momento lá que você quer curtir, ver um filme, tudo bem, mas viciado nisso, tá cheio de gente nessa marmota aí. É um negócio terrível. A grande pergunta a ser feita é bem simples. O que cada um de nós deve fazer da própria vida? Cada um faz o que quiser, certo? Mas uma segunda pergunta que pode ser associada e enriquece a resposta dessa primeira pergunta é a seguinte: por que consideramos qualquer coisa, seja ela qual for, mais importante que a nossa própria saúde? Seria inteligente sacrificar a própria saúde em nome de que tipo de objetivo ou de coisa? Diz aí uma coisa que é mais importante do que a nossa saúde. A tua saúde. Diz aí, tem uma coisa que é mais importante do que eu estar saudável. Não existe. Porque você não vai conseguir realizar nada se você não estiver bem com a sua saúde. Então aqui não é sermão, é reflexão, é análise, é pensamento construtivo. E a primeira ideia é essa, a importância do exercício físico na saúde. Ok? Bom, passemos ao segundo ponto. Visto aqui, a importância do exercício físico na saúde, vamos ao segundo ponto. A geração sedentária e morta em vida. Existe uma geração
está viva, mas está morta. Ela está andando aí na Terra, mas já morreu. A gente pensa que está vivo, mas não tem nada vivo. Está tudo morto. Como é que é isso? Geração sedentária e morta em vida. É assim. Aqui eu estou apresentando a vocês o site. Eu vou, inclusive, pegar aqui Deixa eu pegar aqui bem direitinho um link para eu encaminhar para vocês aqui. Estou pegando o link que está aqui nessa apresentação. Beleza? Deixa eu colocar aqui no nosso chat para ficar bem pontuado. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá aí, botei o link, certo? Vejam bem. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. ABESO. ABESO. Esse tipo de link você tem que anotar, guardar no seu computador, celular, como for o seu esquema aí de estudo, de pesquisa. Ao longo do nosso curso todo, a gente coloca à disposição umas 50, 60 instituições. Você não vai todo dia ficar lendo tudo dessas instituições, mas você tem que, de vez em quando, dar uma olhada nessa associação ABESO. Por quê? Porque ela é uma instituição concentrada em trabalhar doenças metabólicas e obesidade. E esse tema está sempre sendo atualizado. Então, você que é profissional de saúde tem que estar esperto. Mas tem gente que vem fazer um curso como esse nosso, de especialização, de formação, faz uma graduação, terminou o curso, o cara não lê mais nada. Não estuda nada, não acompanha nada. Aí fica difícil. Por isso está cheio de profissional medíocre no mercado. Porque são preguiçosos para estudar, se manter antenado com a questão. Estou indicando aqui a ABESO. A ABESO está informando a população o seguinte: mapa da obesidade. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Presta atenção. Em 2025, falta 4 anos, 3 anos e meio para chegar lá, a estimativa é de que 2 bilhões e 300 milhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com índice de massa corporal IMC acima de 30. What? Como é que é? Veja, daqui a 4 anos fecha uma contabilidade. Nós estamos em 2021. 22, vai 21 já quase acabando. 22, 23, 24, quando entrar o ano 2025, portanto 3 anos e meio, vamos arredondar, haverá 2 bilhões e 300 milhões de obesos no mundo, de gordos, com todos os problemas que a obesidade acarreta. Aí essa pandemia de gordura, você não tem uma campanha macro, dinossáurica, para ensinar o povo a evitar esse tipo de desgraça, porque isso é uma desgraça. A obesidade, nesse nível, com IMC acima de 30, é gente morrendo do coração, diabético, problema de coluna, o diabo, impotência sexual, a desgraça. Cadê a campanha? Presta atenção, ó. 2 bilhões e 300 milhões. Então, é assim, 10 vezes a população do Brasil inteira, sem escapar ninguém. Todo mundo obeso e gordo. Quem é que disse isso? Observe aí na tela. Presta atenção aí na tela. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. E aí bota aqui os números da obesidade no Brasil. Com excesso de peso hoje no Brasil, tá aqui, ó, a tabelinha em verde, na cor verde na tela. Abaixo dela, 55,4% da população brasileira já está acima do peso. Mais da metade da população brasileira toda. E obesos para valer mesmo, gordo mesmo para valer, 19,8% estão acima, ou estão no índice igual ou maior do que 30%. E esses são os dados de 2019. O que tem isso aí a ver? O fruto do sedentarismo.
O sedentarismo pode ser considerado como uma doença que vem se agravando no século XXI. Hoje em dia, a rotina sedentária é causa de grande parte dos problemas de saúde entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. O estágio do sedentarismo acontece quando a prática de exercício não existe, ou existe de forma insuficiente, o que acaba afetando a saúde. Mas não se assuste, combater o sedentarismo só depende de você. Engana-se, por exemplo, quem acredita que apenas a prática esportiva diária é capaz de combater o sedentarismo. É possível deixar de ser sedentário sem precisar se submeter a uma rotina na academia, incorporar a caminhada diária, optar por escadas em vez de elevadores e lidar com tarefas domésticas como a limpeza e organização são atividades que resultam em gasto de energia. Atualmente, um dos grandes desafios é incluir a rotina na nossa rotina, um momento para cuidar de si, em função da dinâmica da vida doméstica e profissional, com diversas tarefas e compromissos. Mas lembre-se, tudo é uma questão de costume e comportamento. Mas eu gostei e gosto de falar sobre isso aqui. Estou marcando na tela. Vou falar disso aqui. Em função da dinâmica da vida doméstica e profissional, com diversas tarefas e compromissos, a galera não faz atividade física. E aí, o que é preguiça? É um problema psíquico em que o indivíduo faz a escolha de não fazer algo que, na sua percepção, obrigaria a fazer esforços, que não está interessado porque não quer ser incomodado na decisão de não fazer nada. Isso é uma vergonha. O que é preguiça? Preguiça é o seguinte: eu não estou afim de fazer nada. Não estou afim de fazer nada. E aí, onde é que entra a preguiça? Não enche meu saco. Não venha me falar sobre isso. Eu não quero saber. Não me incomode. Eu estou aqui sentado no meu sofá. Eu não estou afim de suar porcaria nenhuma. E eu quero ficar aqui deitado, comendo e ficando gordo. Eu quero ficar aqui deitado de qualquer jeito. Minha coluna está despojada. Não me encha meu saco. Não me encha minha paciência. Isso é preguiça. Entendeu? O preguiçoso é assim. Esse é o pensamento dele. Estou aqui deitado. Eu lembro de um quadro do Chico Anísio, eminente humorista brasileiro. Todo mundo aqui sabe quem ele é. Quem ele foi. E ainda é, porque a alma do Chico está aí no YouTube, nas internets e na cultura brasileira. E tem um personagem que ele fazia, era o Pantaleão. E junto dele tinha o Pedro Bó. E aí eu me lembro de um quadro que nunca saiu da minha memória, que é o Cúmulo da Preguiça. E o Pantaleão dizia: esse menino passa o dia inteiro aí deitado nessa rede. Aí, ô Zefa! E aí o Pedro Bó disse: olhe, painho, mainha, não é que eu tô realmente cansado dessa rede. Aí a Zefa, que é a mãe, diz assim: meu filho vai se levantar dessa rede, vai fazer um exercício físico, olha, manhã, tô cansado dessa rede, vou me deitar ali naquela esteira. O preguiçoso da desgraça. Porra, tá de brincadeira? Tá cheio de gente assim. Eu trabalhei o dia inteiro. Chega em casa e me fala de atividade física. É aí onde tá o gatilho. É aí onde tá a lascação. Chega em casa, se deita, aí dá uma descansada, toma um banho e vai comer. Enche a barriga. E vai pro sofá e televisão. Aí, meu querido, vai virar um Buda. Vai virar o barrigudo, buchão. Vai transformar-se num homem grávido. As mulheres pensam que não existe homem grávido. Mas tem. Tá cheio por aí. Homens grávidos, barriga de cerveja, tudo grávido, esperando 3, 4 meninos naquela barriga enorme. Chega um bigão, salta para fora. Coisa mais pavorosa do mundo. Uma mulher se casa com um homem. Você vê só que coisa fantástica. Uma mulher casa com um rapaz, né, de 19, 20 anos, peito bonito, jogando bola, esperto. 35 anos depois é um gordo, todo mulambento, feio pra cacete, cheio de estria, todo horroroso. Já não funciona mais nada, impotente, lascado, comendo e comendo. Faça-me um favor, ele tem vergonha nessa cara. E com as mulheres a mesma coisa. O cara casa com a mulher bonita, toda elegante, a bundinha empinada, toda cinturadinha. 30 anos depois é um buchão, pangaré, velho, feia, da molesta, mulher horrorosa. Como é que tu te deixa ficar assim, cara? Falta de amor próprio, falta de respeito consigo mesmo. Isso é inaceitável. Eu tô com 52 anos de idade, barriga tanquinho, trabalhada, tá entendendo?
É inaceitável para mim a hipótese de eu ter 1 centímetro de bucho aqui. Se eu ver 1 centímetro de bucho, eu vou passar 2 horas malhando e dando um jeito de tirar essa desgraça. Vou fazer lavagem intestinal, vou fazer qualquer coisa. Não tem chance. E acabou-se. Isso é eu acima de tudo. Ah, um filho seu está ligando. Não quero saber, agora eu estou derrubando meu bucho. Não é inaceitável. Isso é inaceitável. Tem que ser negócio bacana. Eu tenho que estar bonitão, elegante, com a roupa fina, barriguinha afinada. Naturista, ali o cara tá bonito. A pessoa eu, naturista, gordo, 180 quilos. Não tem credibilidade nenhuma. Assim, ó, esse aí é o naturista? Esse é o quê? Adepto do budismo? Porque o Buda é gordo, né? Bucho desse tamanho. Não sei que sabedoria tem ali. O cara é um saco de cocô sentado num canto, com os olhos fechados, meditando. Ele tá morto. Aquele cara tá morto. Toda vez que... E a turma que for budista não se aborreça comigo, não, porque eu tiro onda mesmo. Aquela barriga não é natural. O ser humano não veio ao mundo para ter uma pança daquele tamanho. Ponto. Aquilo ali não é fisiologia nem aqui, nem na China, nem no Tibete, nem nos Montes Urais, em lugar nenhum do mundo. Barriga é coisa do capeta. Não tem quem me convença diferente. Ponto. Tá fora da antropometria. Vocês vão saber amanhã o que é antropometria, as medidas do corpo. Tudo tem uma métrica. Tudo tem um ajuste certo. Não tem o que discutir. Não há dúvida. E não há desculpa. Ah, mas é porque eu sempre fui gordinho. Não, você sempre foi preguiçoso, comilão. Você não faz atividade física, come. O negócio é a gula. Entendeu? Glutonaria, beberrão e comilão. Esse é o problema. É o papo reto. O problema é esse aí. Mas vamos aqui. Passando a fase da preguiça, que é o sedentarismo. Mas vamos aqui, o negócio vai pegar. Associação Brasileira de Cardiologia. Estou trazendo aqui para a pauta. Olha aqui, vamos pegar aqui um link importante, um link show de bola para se fazer pesquisa forte. Era aí que eu vou botar aqui no chat. Ó, Sociedade, vou escrever aqui, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá aí, botei o link aí no chat. Tá aí na tela para todo mundo. O que tem nesse link? O que tem aí nesse link? Para investigação séria. Aqui está, botando na tela, uma cópia dessa página que tem esse link. São artigos, centenas de artigos diversos, falando sobre sedentarismo. E aí não há qualquer dúvida de que o sedentarismo causa prejuízo ao coração. E a doença que mais mata são as cardiopatias, de todo tipo. Não vou nem ficar citando o nome aqui, porque é coisa pra caramba. Todas as iniciativas em torno da pesquisa nessa direção geraram diversos resultados que comprovam essa certeza. E eu sugiro os arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no verbete sedentarismo, para se possibilitar uma investigação ampla e profunda nessa direção. O naturologista precisa estar informado, tem que estar esperto. Aí, já de cara, na coleta que eu fiz hoje, apareceu 13 resultados. Eles têm centenas de artigos aí de diversos temas envolvendo o coração, cardiopatias. E os 2 primeiros que eu encontrei, porque aqui não dava para botar tudo, por causa do espaço na tela, a saúde cardiometabólica dos adolescentes é afetada por períodos prolongados de inatividade? É uma pergunta, artigo de agosto de 2021, recente. Vou nem falar mais nada, que isso aí me parece ser óbvio. A esperança imediata. Opa, o que temos aqui? O governo lança o primeiro guia para a promoção de atividade física no país. Quando é que foi lançado isso? Dia 29 de junho de 2021. Opa! Amanhã estará fazendo 60 dias que foi lançado o Guia Nacional de Promoção da Atividade Física. O que é para os naturologistas e para todas as pessoas que quiserem? Este guia, este material de orientação que amanhã, no domingo, dia 29, em comemoração aos 60 dias, eu vou trazer para a nossa reflexão na aula. Amanhã de manhã nós vamos ver esse negócio aí,
Que parada é essa desse guia? E aí deixa eu explicar uma coisa muito importante aos nobres colegas naturologistas. Este guia, lançado pelo Ministério da Saúde para a prática de atividades físicas, direcionadas com diversas recomendações, é o material que o naturologista vai usar em atenção primária da saúde. Porque nós já mostramos isso, não vou tratar disso aqui de novo, no artigo 849 de 2017 do Ministério da Saúde, que está valendo, diz que nós trabalhamos com práticas integrativas de saúde, que é a atenção primária. Então, um guia geral para o povão está sob o nosso ambiente, sob nossa tarefa. É uma função que podemos exercer. Eu posso ensinar no meu consultório, abro o guia, põe em cima da mesa e explico para o cliente. Olha, nosso país está orientando a todos. Eu sou profissional da área de terapias naturais, que atende o quê? Atenção primária. Eu não sou atenção secundária e terciária. Lembra? Já falamos sobre isso. Nós somos atenção primária, atenção básica de saúde. Então, minha função é te educar. E quando você lê a portaria sobre naturopatia, diz que nosso trabalho é estilo de vida saudável. E nós, em vez de falarmos qualquer coisa aí, usar revista, tal, vamos usar o documento do governo, explicando como é que faz atividade física com inteligência, movimento, cinesiologia, estudo do movimento para a recuperação da saúde. Amanhã de manhã nós vamos tratar disso. Por quê? Porque está ali a cartilha, está tudo montado. Você só tem que estudar. Ah, mas tem que ler. Olha, professor, e essa cartilha tem quantas páginas? 214. Valei-me! Eu já tenho que ler 400, 500 páginas, ver um cara com mais 214. Pois é, isso é um aperitivo, porque o resto da vida a gente vai ler a vida inteira. Tá entendendo? Aqui já vai em torno de 4.500 a 5.000 livros lidos ao longo de 37 anos. É assim que funciona. E eu estou apaixonado por um monte de outros livros magníficos, show de bola, tô doido. Tem um que chegou agora nas minhas mãos que eu não pude ler ainda. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Estou apaixonado por esse material, mas eu tenho outros na fila. Aí não está dando para ler agora. Olha que coisa linda. Enciclopédia. Vou tomar uma aguinha aqui. Enciclopédia. Peraí, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Olha que maravilha aqui, ó. Chegou hoje. Tem a ver com tudo que eu estou falando. Olha aqui que maravilha. Olha isso aqui. Se liga nisso aqui. Enciclopédia de Anatomia do Corpo Sutil. Tudo sobre coluna, corpo, energia no corpo. Nossa, eu tô assim... Daí tenho que arranjar uns tempos para ver isso aqui. E eu tô todo enrolado fazendo outras leituras, já estavam programadas. Aí chegou esse, que é tão maravilhoso como as outras. Então, deixa aqui em cima, bem em cima da mesa, para não esquecer isso aqui, ó. Ah, só para constar, esse que acaba de chegar, que eu comprei agora, faz 2 dias que eu comprei. Aqui, ó. Aqui, ó. 509 páginas. Meus amigos, não existe acadêmico, não existe intelectual, não existe estudioso que não estuda nada. Esse manual do exercício físico está onde? Você diz esse aqui, Ana Carolina, esse que eu estou mostrando aqui agora? Esse que eu... Ah, sim. Sim. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Eu vou lhe mandar o link. Vou lhe mandar o link agora. Peraí, num segundo. Deixa eu achar ele aqui. Peraí, cadê aqui? Volta para cá. Não. Aqui. É esse aqui, ó. Sobe. Não. Peguei. Ó, você entra nesse link que eu vou botar agora e nele você vai abrir ele. Peraí, deixa eu pegar ele aqui agora. Eu vou pegar esse link, vou colocar para vocês aqui agora, ó, esse link aqui. Clica nesse link e mais ou menos no 3º, 4º parágrafo vai aparecer uma frase azul dizendo assim, ó, clica aqui que você pega ele. Deixa eu abrir aqui até para eu mostrar para todo mundo, já que eu estou compartilhando a tela, para vocês verem como é que acha. Gente, é coisa VIP, o governo federal
disponibilizando faz 60 dias. Mas como é que eu sei disso? Porque eu estou sempre antenado. Eu tenho uma lista de checagem, que eu chamo de checklist, que eu estou sempre antenado, para ir buscar o que houver de melhor. E quando eu caço o que é de melhor, tem logo uma aula para a rapaziada toda. Juntos os alunos da antiga, da atualidade, e os que quiserem ser no futuro, e outros colegas que não são nem alunos. E olha, pessoal, chegou uma parada boa. Por quê? Porque eu preciso ajudar a salvar vidas. Essa é a nossa paixão, esse é o nosso barato. O que é salvar vidas? Levar o melhor para as pessoas. Olha aqui, ó. Esse aqui é o artigo que eu acabei de falar, tá aí na tela. Governo lança o primeiro guia para a promoção de atividade física, beleza? Esse aqui é o site oficial do governo brasileiro, tá? Ministério da Saúde e tudo mais. Aí você desce aqui, ó. Aqui, ó. Acesse a guia da atividade física. Aqui vai ter um artigo explicando um bocado de coisa. Mas nessa frasezinha aqui, ó, acesse o guia de atividade física, você clica em cima. Quando você clicar aqui em cima, olha que maravilha, você baixa em PDF no seu... Olha aí que lindeza, guia da atividade física para a população brasileira. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Olha o bichão aí, ó. É o bichão mesmo. Ó, e um detalhe, ó. Venda proibida. Distribuição gratuita. Tá certo? E vamos lá. Teve uma enorme equipe que participou, tá aqui o nome de todo mundo. Tudo show, VIP. E aqui tem, ó. Atividade física para crianças até 5 anos, atividade para crianças jovens de 6 a 17, para adultos, para idosos, etc. Vamos ver essa parada aqui amanhã. Amanhã eu quero sentar com vocês aqui e vamos ter 1h30 degustando esse material e mais um monte de outras coisas bacanas que eu estou trazendo que tem a ver com isso. Porque atividade física não é para amanhã. Já era para ter sido antes. A gente já era para estar fazendo. Então, ó, foco. Tem que estar ligado. Se tiver ligado nos meus canais aí no Telegram, que tem uma galera que já... Os alunos da antiga tem que estar ligado no meu canal. No meu canal eu estou sempre postando aí, toda semana tem coisa bacana. Fica esperto, porque quando as aulas são abertas, é desse nível. Aí veja, esse guia nos permitirá... Peraí, acho que alguém entrou aqui no... Não. Esse guia vai nos permitir fazer a promoção da atividade física e orientar a comunidade. Lá estão as regras, a gente vai ver isso depois. Vamos adiante aqui. A defesa da coluna vertebral. Notem que eu estou seguindo aqui um roteiro onde nós vimos primeiro a importância do exercício físico na saúde, certo? Falamos sobre isso, tem um fundo moral aqui. O problema da geração sedentária e que está morta em vida. E por que eu digo que está morta em vida? Porque nós vimos aqui a gravidade da parada. Obesidade, 2 bilhões e 300 milhões de adultos daqui a 3 anos, segundo a Associação Brasileira de Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, estarão gordos, obesos. Ora, quais são as doenças decorrentes da obesidade? A lista é grande, vai ter problema pra caramba. E isso é muita gente. Num mundo, digamos, de 7 bilhões e meio, você ter 2 bilhões e 300 milhões de pessoas obesas é uma catástrofe. É uma catástrofe de estilo de vida, uma catástrofe de perda do equilíbrio. Bom, como nós já vimos esses dois grandes tópicos aqui, eu quero trazer agora a questão da defesa da coluna vertebral. O que tem de importante na defesa da coluna vertebral? É o seguinte, vamos aqui. A coluna vertebral, obviamente, é a base estrutural do corpo. No jornal Estado de Minas, por exemplo, saiu um excelente artigo, tem muita coisa boa no mundo, mas esse artigo eu gostei muito, é um artigo até antigo, de 2011. Deixa eu colocar aqui o link para a galera poder baixar ele eletronicamente. Tá aí, esse artigo é muito legal, muito bem escrito, por pessoas que são do ramo, que entendem a coisa, escreveram com muita inteligência e sensatez. Coluna vertebral sustenta o corpo, mas é uma das partes mais maltratadas pelos humanos. Quase sempre a sobrecarregamos com posturas inadequadas, peso excessivo e gestos aparentemente inofensivos. Então, você tem que saber que a coluna vertebral, onde está a sua medula espinhal, ela faz a conexão entre o cérebro e o corpo todo. Está aí a imagem para você ter uma noção de como isso funciona. Aí veja, aqui nós temos as conexões da coluna, as conexões que a nossa coluna vertebral possui. E essas conexões que nossa coluna possui são objeto de nossa investigação o tempo todo. Por quê? Porque, naturalmente, nós lidamos com o corpo humano.
E como nós lidamos com o corpo humano, nós temos que saber e ter noção. Isso aqui demanda tempo de reflexão, estudo. E estudo, meus amigos, é sentar, desenhar isso aqui numa folha de papel em branco, escrever novamente cada palavra dessa que está aqui para a gente entender. Você tem aqui a saída de cada ponto de nervo e como é que a coluna está ligada aos órgãos. Pela imagem aí, todo mundo já está entendendo com clareza que na coluna saem os nervos que vão controlar tudo. Coração, respiração, os pulmões, vesícula biliar, bexiga, os órgãos genitais, etc, etc. O estômago, a digestão, a pupila, tudo. Tá certo? Essa coisa da coluna vertebral e essas conexões são muito importantes. Aqui, ó, num gráfico mais complexo e mais minucioso. Como é que o sistema nervoso autônomo, no esquema, está demonstrado cada vértebra e como cada vértebra está ligada a cada detalhe de funcionamento do corpo. E o que são os gânglios que fazem o meio de campo entre a coluna e o órgão. E aí, por que estamos dando ênfase a isso? Você vai já perceber. Olha, o sistema nervoso do nosso corpo, ele está dividido em 4 grandes blocos. Primeiramente, o sistema nervoso central. Em segundo lugar, o sistema nervoso periférico. Em terceiro lugar, os nervos cranianos. E em quarto lugar, as meninges, ok? E nós temos, nessa estrutura inteira, as células, que são os neurônios, e nós temos as estruturas chamadas axônios aferentes e axônios eferentes. Bom, no sistema nervoso central, você tem o que a gente chama de encéfalo. O que tem nele? O cérebro. O que está conectado no encéfalo? O que tem nessa estrutura? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. O sistema nervoso periférico, você vai ter o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico visceral. E aí você tem os nervos do crânio e você tem as meninges. Isto aí está devidamente explicado, por exemplo, em gravuras complexas como esta. Está explicado em gravuras como esta, onde você tem o parasimpático aqui à sua esquerda da gravura e o simpático à sua direita. Para entender isso, tem que estudar, não tem outro jeito. Não é ouvindo eu falar que você vai saber. Você vai ter que pegar materiais, ler, estudar, revisar, assistir um monte de vídeos que tem dentro do nosso sistema acadêmico e assisti-los de novo e buscar outras fontes até para se aperfeiçoar sempre. Veja, a nossa coluna vertebral, ela está dividida em seções e os nervos estão conectados a essas seções da coluna. Então você tem os nervos cervicais que estão ligadas às vértebras da coluna cervical, que nós chamamos de C1 e vai a C8. E essas estruturas, que você tem aqui, elas estão conectadas numa rede de nervos cervicais. Nervos. Na estrutura da coluna, você tem as vértebras C1 até C7. Mas ao nível de nervos, você tem um C8, um nervo extra. E esses nervos estão aí ramificados, como vocês estão vendo na imagem. Bem no centro está a medula espinhal, e aí você vem ter os nervos torácicos, os nervos lombares e os nervos sacrais. Eu pergunto a vocês, se a sua coluna sair do lugar, o que vai acontecer com esses nervos? Se a sua coluna estiver torta ou com problema, o que vai acontecer com esses nervos? Eles vão sair da sua posição natural. Se eles vão sair da sua posição natural, o que vai acontecer aqui, nessas conexões de funcionamento dos órgãos? Os órgãos vão ser prejudicados. Você vai ter um monte de órgãos pequenininhos aí, todos citados, afetados. Essa afetação, ela está denominada, apontada, explicada, quando você examina todos esses detalhes sobre a medula, sobre a coluna vertebral. Você tem a coluna vertebral, os ossos bem arrumadinhos, a medula no centro, mas aí vem esse monte de estrutura. E você tem sangue envolvido nisso aqui. Você vai ter a linfa envolvida em cada detalhe desse aqui. A artéria vertebral, raízes posteriores, medula, a artéria espinhal posterior, nervo ciático. Você vai ter um mundo de coisas
associadas à estrutura microscópica e macroscópica da sua coluna. As artérias, por exemplo, a circulação dentro da tua medula. A medula produz sangue. Vocês perguntam, onde é que meu corpo fabrica sangue? Fabrica sangue dentro dos ossos e fabrica sangue dentro da medula. Quer dizer, a medula e a coluna não é qualquer coisa, é a coluna do corpo humano. E aqui você tem uma descrição, a base do crânio, posição das cervicais, entendeu? Aí aqui, ó, como eu tinha dito, ó, se você observar aqui na parte alta, que está em verde, nervos cervicais, é C8, mas ao nível de vértebra só tem 7, mas nervo tem 8, tá certo? O 8º nervo cervical sai abaixo da vértebra C7, existem 8 nervos cervicais, mas somente 7 vértebras cervicais. Aí você depois vai ter as torácicas, que são 12, as lombares, que são 5, e você tem a região sacro. E aí todas essas vértebras têm um monte de nervos que saem delas para dar suporte ao corpo todo. Bom, proteção total da coluna e o exercício físico. Primeiramente, ó, observa aqui alguns exemplos, tá certo? Alguns exemplos. Se vocês buscarem, como eu disse no início da aula, material como este, que acha na internet, Viva Bem com a Coluna que Você Tem, do Dr. José Knoplik. Aqui, ó. Isso aqui está na 27ª edição. É um livro muito comum. Se você encontrar ou puder buscar, pelo mundo aí da internet, você baixa, compra, sei lá como, mas acha. Compreenda sua dor nas costas. Aqui. Você vai ter um material fantástico, excelente, com diversas gravuras que explicam detalhes do Dr. René Caillet. Está aqui, Arte Média. Você vai caçar esse material aqui que eu acho fantástico. Esse material é maravilhoso. Programa de Educação Postural de Érica Verderi. Eu vou trazer para vocês amanhã, sobretudo à tarde, os materiais do governo brasileiro para nós, terapeutas, práticas integrativas na área básica, material do governo, para melhorar o desempenho da postura e da coluna do povo. Quer dizer, você ensina no consultório. Tem material oficial do governo para nós. Então, assim, nós não somos fisioterapeuta, nós não somos educador físico, nós somos atenção básica. E na atenção básica, o governo federal dá materiais que a gente precisa ensinar à população. Tá entendendo? Isso daí vai ficar muito claro amanhã. Então, coloquei aí para vocês meditarem, tem muito material bacana que vai aprofundar isso que eu vou mostrar agora. Posição correta para sentar, posição correta para andar, posição correta para pegar alguma coisa, carregar alguma coisa. Tá certo? Posição correta para dormir. Como é que você senta? Por exemplo, você vai trabalhar no computador. A altura do computador. Eu tenho tudo isso aqui cuidadosamente montado para mim, porque senão me arrebenta a coluna. Então aqui você tem que proteger a coluna. Por que você tem que proteger a coluna? Porque se você desviar a sua coluna, querido, veja bem, se desviar a sua coluna, você vai arrebentar com esses nervos aí, ó, da gravura. E arrebentando com esses nervos da gravura, você vai afetar os órgãos. E aí quer resolver os órgãos, o problema dos órgãos com remédio, com droga. Mas você está todo torto, sua coluna está arrebentada, como é que você vai fazer isso? Olha aqui, ó. Coluna normal, observe a mancha vermelha das gravuras. Coluna normal, coluna com lordose, que é quando fica demais essa região torácica, dorsal, e sacra, empurrada muito para frente, a cifose, que é outra coisa terrível, e a escoliose. São as clássicas. Você tem a normal, que é o normal, tem a lordose, cifose e escoliose. Bom, o valor da atividade correta. Vamos aqui ao 4º aspecto que me encaminha para o encerramento da minha exposição de hoje. O valor da atividade correta. Nós já vimos esses 4 tópicos. Agora vamos ao valor da atividade correta. Primeiramente, alongamentos. Se tem uma coisa que todo mundo tem que ter muita atenção,
é com a questão de fazer alongamentos ao longo do dia. Aqui eu tenho pequenas representações, inclusive com cuidado do certo e do errado ao dormir. Então, é errado dormir de cabeça, de barriga para baixo. Pode ser de barriga para cima, mas tem que ter aqui umas almofadas. Tem muito material sobre isso que a gente disponibiliza lá no Sistema Acadêmico e também manda para vocês no grupo e indicação de bibliografia que discute isso, certo? Então, fazer alongamento e saber dormir para alongar de maneira correta na cama, quando vai dormir, é fundamental. Outra coisa importante, quando você respira, se a sua coluna está fora do lugar, ela vai prejudicar o diafragma e vai prejudicar a luz respiratória. Outro aspecto importante, os órgãos, o que os órgãos têm a ver com a coluna vertebral? Eliminar a prisão de ventre, porque cria dificuldades na coluna. Aqui você tem uma gravura interessante que mostra o posicionamento da sua coluna, das suas costelas e o lugar do intestino e do estômago. Tá vendo aí a gravura? Ela é muito clara, ela é muito óbvia. Você olha para essa gravura e pensa, por que meu bucho está projetado para frente? Como é que essa coluna todinha está se eu tiver com um bucho bem grande aqui na parte do intestino? Se meu intestino estiver enorme, cheio, como é que essa coluna aqui atrás vai ficar? Por último, calistenia. O que é calistenia? São atividades que você faz usando o peso do seu próprio corpo e exercícios que só precisam do seu próprio corpo, com poucos aparelhos para ajudar. Pouquíssimos aparelhos. Então aqui você pode trabalhar toda a sua estrutura ósseo-muscular com inteligência para melhorar o seu desempenho. Então veja, para que você possa manter a atividade física correta, você deve atentar para alongamentos, respiração, eliminar a prisão de ventre e fazer calistenia. São 4 regrinhas. De novo, alongamentos, respiração correta, eliminar a prisão de ventre e calistenia. São as regrinhas que precisam ser utilizadas para que você consiga trabalhar com o melhor da sua performance a atividade física. Essa é uma introdução, o início, para a gente começar a mexer nesse assunto. Vem mais alguma coisa muito interessante amanhã de manhã com esse guia do governo. À tarde, mais conteúdo que vai ampliar um pouco mais, aprofundar essa visão. E no sistema acadêmico, quando alguns aqui ainda vão ver no futuro, outros já estão vendo agora e outros já viram. A gente está sempre relembrando, está sempre trazendo, quando faz as apresentações abertas, que é exatamente para criar consciência coletiva da naturologia clínica. Lá dentro do sistema acadêmico tem muito material específico e longo, coisa de 10, 12 horas de aula, que tem que assistir aqueles vídeos todos e prestar atenção e tal. Bom, vamos abrir aí para 14 minutos que ainda tenho para ouvir perguntas, sugestões, ideias, e sejam, por favor, bastante objetivos sobre o tema específico que é a atividade física, para que a gente possa encerrar, porque amanhã o bicho vai pegar de novo. Vamos lá, está aberto aí o microfone. Muito boa pergunta. Veja, existem instruções gerais que o Ministério da Saúde liberou para toda a população. São gerais. Elas não são circunscritas ao domínio de nenhuma categoria profissional. Por quê? Porque são 210 milhões de seres humanos e se for esperar que profissional atenda esse povo, o povo vai morrer. Não há profissional para dar de conta. E existe um mar de gente que está sofrendo, que precisa de instrução, de orientação. Daí, a Constituição Federal dizer que saúde é um dever do Estado e um direito de todos. E todos devem participar. Todos. Nós todos juntos
vamos criar um grande movimento, como nação, como povo, como sociedade, para ajudar na saúde uns dos outros. Isso não pode ser feito de maneira atabalhoada, na doida. Isso tem regras. Por isso que nós, da naturologia, dentro de um curso, de uma faculdade, recebemos o instrumental técnico, que naturalmente o profissional tem que pegar, tem que estudar, tem que ler, tem que dominar, para aí depois ele poder ter condições de dizer o que vai dizer. Quando você me pergunta o que é que eu digo, como é que eu oriento, está no manual do governo. Se você se mantiver, quando for aconselhar sobre saúde física, exercício físico, o que está no guia prático do governo, você está dentro da legalidade e dentro de uma metodologia. O Ministério da Saúde pensou isso. E é o primeiro manual do sistema criado na história. Agora, 2021, sai um guia, quer dizer, para guiar como é que tem que ser feito. E aí você vai pegar aquelas regras. É diferente quando nós falamos de, por exemplo, você vai, na naturologia, nós vamos entender com clareza o que é escoliose, cifose e lordose. E nós vamos entender com clareza que quando a coluna está fora do seu eixo natural, haverá problema. Só paramos aqui. Quem ajusta essa coluna? 4 profissões. Fisioterapeuta, educador físico, quiropraxista, osteopata. Os dois eu considero a mesma coisa, embora tecnicamente sejam diferentes, mas eles são técnica de manobra da coluna, e massoterapeuta, ou massagista. Essas 4 profissões cuidam disso. Essas profissões estão organizadas, fundamentadas, tem curso de não sei quantas mil horas, a galera tem que ter, eu gosto de chamar de malemolência tátil, é um dom, é um jeito. Eu, por exemplo, fiz o curso de quiropraxia japonesa, Seitai, fundamentos da quiropraxia indiana e a técnica de Palmer. Mas eu só mexo na coluna de alguém se for uma emergência. Eu estiver num lugar em que não tem ninguém e o cara está pedindo socorro. Aí eu vou fazer manobra. Você disser assim, abre um consultório para trabalhar com isso? Não. Eu não tenho o dom. Eu não tenho a habilidade manual. Eu ponho a mão no sujeito e eu já quero tirar, eu não tenho paciência para isso. É vocação. Trabalhar com as artes manuais de ajuste é dom. O cara tem um chamado para isso. Ele vê o cara torto, todo atrapalhado, e ele tem a lógica, a matemática, o posicionamento. O que nós, da naturologia geral, da clínica geral, temos que entender é quando é que está fora. E aí vai ter que encaminhar. Vai encaminhar para quem? Prioritariamente para fisioterapeuta, educador físico, quiropraxista e osteopata. Os massoterapeutas podem ajudar muito com massagens de alívio da dor, mas os ajustes, os encaixes, são esses 4. E aí você vai ter pilates, yoga, RPG e outras técnicas, enfim, que são associadas no domínio dessas profissões. Nós não metemos a mão nisso. Aí um naturologista pode dizer, mas aí eu gosto disso. Beleza, você faz naturologia e faz um curso de quiropraxia. O professor Wellington, por exemplo, que é um grande colega nosso, que está dentro dessa dinâmica, ele fez naturologia, é um grande profissional do setor e tem o curso de fisioterapia. Então ele foi atrás dessa praia. Mas tem outros colegas que curtem nutrição, não querem saber de ajuste de coluna, tal, não é a vocação do cara. Vai para a área de nutrição. A minha, por exemplo, não é nem a área de nutrição e nem a área da coluna. A minha praia são as ciências psicanalíticas. O que mais me apaixona é o campo da psicologia, da mente humana, da construção do pensar correto, de ter uma didática mental e um quadro mental interior que me permita entender as coisas. Porque é o que eu faço. Dou aula e procuro tornar o mais prático de se entender para o outro. É a minha vocação. Agora, lógico, se eu estiver numa situação emergencial em que alguém está sofrendo, eu sei as manobras. Mas eu não tenho nem tempo, nem a paciência, nem a dedicação para trabalhar com coluna. Não é minha praia. Agora, tem um mar de colegas aí que são um espetáculo. Em Fortaleza, por exemplo, temos o Walter Okamoto, foi meu aluno na turma de 2010. Walter é um japonês, filho de samurais. Aquilo é uma coisa extraordinária. O cara tirador, o cara assim... Eu cheguei infartando com a segunda torácica arrebentada, ele fez 4 manobras e eu estou vivo. Então, tem gente maravilhosa no mercado. Mas a sua pergunta objetiva é
Como é que vamos orientar? Nós vamos orientar em cima do guia do governo, ponto. E 2, nós, como naturologistas, saberemos com clareza identificar o que é escoliose, lordose e cifose. Se tem isso, é óbvio que existe dificuldades orgânicas que, além de terem a ver com estilo de vida, tem a ver com o desalinhamento da coluna. Não adianta você ir para o cara, vou botar água, alimentação boa, mas a coluna do cara está toda torta, teu tratamento não vai dar certo. Não vai dar certo porque os nervos que controlam os órgãos que você quer melhorar, está tudo fora. Está tudo repuxado, tudo trincado, subluxação. Nós vamos ver o que é isso amanhã. Então, assim, tem que ter essa é a visão. E aqui a gente para. Onde é que você dá um passo além? É quando você se especializa em mais uma técnica. Que a naturologia vai abrir para todos os colegas 16 técnicas. No todo, são 16 técnicas. Qual delas é a tua praia? Assim, tua praia, aquela que você agarra e eu digo, essa aqui que eu curto. Aí isso varia de colega para colega. O que eu tenho que fazer é dar o painel inteiro, com o mínimo necessário para um julgamento inteligente, preciso e seguro numa consulta. O cliente entrou. Aí eu tenho que verificar se ele tem escoliose, se ele tem lordose, se ele tem cifose. Isso vocês aprendem com facilidade. O cara vai pro... Tem vídeos muito fáceis de se perceber. Você bota o cara em pé numa parede, com os 2 calcanhares encostados, manda ele soltar os braços normalmente e ficar parado, olhando para você, encostado na parede, em pé na sua frente. Não pode se mexer e não pode ficar rígido. Fica tranquilo, parado. 3 minutos sem se mexer. Só pode falar. Se mexer um braço, começa tudo de novo. Não pode se mexer. 3 minutos. Com 1 minuto, ele já vai falar. Estou sentindo desconforto na perna esquerda, ou na perna direita, ou no meio das costas, porque a circulação está começando a parar. Um certo lugar, o sangue está começando a parar. Que área é essa? Se é na torácica, escoliose. Se é nas pernas, provavelmente lordose, talvez com escoliose. E aí, como é que eu identifico isso? Ele parado. Mas é pouquíssimas pessoas que aguentam 3 minutos. Pouquíssimas. Sem reclamar de uma dor que está ficando ruim de suportar. Você não está fazendo nada. O cara só está em pé, numa parede, com os 2 calcanhares encostados na parede, em posição de sentido e relaxado. Normal. Ele só não pode ficar rígido, mexer, assim, nada, parado. Ali, se você que está me ouvindo aí agora, faça essa experiência ainda hoje à noite, com você mesmo. Arranja um espelho aí na sua casa, fica só de calção, se puder ficar sozinho, fica nu, de cueca, de calcinha, sozinho, tá certo? Um quarto, se fecha, bota um espelho, uma parede aqui atrás, se encosta nela, encosta suas costas, calcanhares, fica em pé. Para e fica se olhando no espelho. Você vai ver que um lado está mais alto do que o outro, vai começar a sentir um lugar do corpo que está doendo as pernas. Ali você já começa a identificar a bagaceira. Eu estou torto. Eu estou com órgãos aqui dentro atrapalhados, porque os nervos tinham que estar fluindo, o eletromagnetismo, a circulação sanguínea, não está acontecendo. Então eu vejo um monte de gente procurar um monte de médico, hospital e tal, porque eu estou doente, barrigudo, coluna fora do lugar, não bebe água, cheio de drogas. É isso aí, gente. Nós trabalhamos com o quê? Com isso aí. É o dia inteiro, a mesma coisa. Mesma coisa, o dia inteiro, o tempo todo, a mesma coisa. Chega o indivíduo, qual é o problema aí? Dor de cabeça, prisão de ventre, diabetes. Bebe água. Para comer de conversa. Está hidratado? Não. Como é a alimentação? A bagunça. Como é que está essa coluna? Toda empipinada. E essa barriga? Ventre inchado. Olha, 55%, mostrei aqui, do povo brasileiro já está obeso. O cara está barrigudo, a coluna foi puxada para frente. Isso é óbvio, é o peso. É um peso de intestino cheio de cocô puxando essa coluna para frente. Vai criar ou uma cifose, ou uma escoliose,
ou uma lordose. E aí os nervos vão entrar em subluxação, quer dizer, impedimento. Uma vértebra muito em cima da outra cria uma bolha de sangue chamada hérnia. Aí ferrou tudo. Aí as pernas dói. Aí começa a vir um mar de lamúrias que só resolve se mudar tudo isso aí. Se não arrumar a casa, não tem solução. Não existe solução. Não existe. A estrutura define a função. Regra de Alfonso e que ninguém nunca conseguiu derrubar. Os fisioterapeutas sabem bem disso. A estrutura define a função. O meu ouvido não bebe água. A estrutura dele não aguenta água. Se meter água aqui vai dar problema. Vou ficar surdo. Não foi feito para água. A coluna tem seu papel, as mãos, etc. Os órgãos tem que estar estruturado, cara. Não pode ser na doida. E aí onde está a sacada. O naturologista precisa saber fazer esta avaliação geral. Entendida, ele vai dizer ao cliente, olha, meu amigo, veja, estou aqui percebendo, por esse teste da parede, que você tem esse... Aí você mostra para o próprio cliente, esse teu lado está mais alto. Eu normalmente chamo o acompanhante, por exemplo, é a esposa, é o esposo, a mãe, o filho, seja quem for. Chamo a pessoa da família para ficar em pé do meu lado e ver como é que o parente dela está. Peço que ela ligue o celular do cliente, o celular dele, ponha para gravar o vídeo e filme ele e eu mostrando. Diga a senhora que está acompanhando. Pega, cadê o celular? Vem cá. Bota aqui para gravar o vídeo. Para ele ver depois, em casa, o que é que eu vi. Olha aqui, esse lado está mais alto, esse está mais baixo, esse lado está mais para frente, esse mais para trás, esse está assim, está assado. Isso é fundamental. Agora, o que isso está me revelando? Falta de atividade física, vamos organizar, falta de alongamento, que é o primeiro grande aspecto que eu mencionei, fazer alongamento. Tem que fazer todo dia, 15, 20 minutos, 30 minutos de alongamento, para manter, tá? Alongar a coisa toda, tem que alongar. Se não fizer os alongamentos, cara, não tem solução. Fica tudo truncado. Tem que fazer uma calisteniazinha. Atividade física que eu uso o meu próprio corpo para que eu mesmo me autogerencie. Então, eu vou trabalhar. Eu, por exemplo, tenho dentro de casa bicicleta ergométrica, uma barrinha e o chão. Vou para o chão, faço apoio sobre o solo, trabalho numa barra 3 vezes ao dia, 10 séries de 3 séries de 10, 3 séries de 10 na barra, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes, num dia não faço, no outro estou com dor, falta de ter feito, o corpo está pedindo, a bicicletinha. Então, tem que fazer essas coisas. Tem que ter o cuidado do intestino. É o terceiro aspecto. Alongamento, calistenia, intestino. O que é intestino? Comida correta e água correta. Não pode deixar criar barriga, porque aí lascou. Vai afetar as lombares. Afetou as lombares, que são a base da coluna, vai mexer com a torácica. Mexeu na torácica, desvia lá em cima, desvia aqui em cima cervical. A base é a lombar. Encaixou as lombares, ajusta a torácica, ajeita a cervical. Se a lombar sair fora, ferrou. E as lombares estão ligadas ao intestino. Então o intestino tem que estar sempre limpo, sempre bem saudável. E em quarto lugar, no meio dessa cena inteira, precisa ter o cuidado das posturas. As posturas. Ela se joga de qualquer jeito, a coluna largada. Como nós vimos aí na reportagem do jornal Estado de Minas, que fez há alguns anos. Tem muitos outros artigos, livros, muita coisa sobre isso, mas aquela reportagem ficou muito legal. Botei o link aí para vocês, mostrando que as pessoas, assim, é igual cachaceiro com fígado. Tá nem aí pro fígado, tome cachaça para dentro. É a população com a coluna. Ah, minha coluna aguenta, eu aguento. E aí desenvolve uma hérnia de disco, de bobeira, bico de papagaio e por aí afora. A gente precisa ter essa sensibilidade. E assim, pessoal, tomar uma decisão. Ah, amanhã eu tô cheio de compromisso. Tô. O primeiro deles é cuidar da minha coluna. Cuidar do meu corpo. Alguém pode dizer assim, como é que eu começo? Bom, se você tiver algum recurso financeiro,
que possa lhe permitir, sugiro que você procure um educador físico. Vai numa academia que tenha um professor de educação física, chega lá e diz assim: meu amigo, eu queria que você fizesse todas as minhas medidas, a minha antropometria, tire minhas medidas e diga como é que eu trabalho para ficar só o filé. Ficar assim, bacana, bonitão. Entendeu? Você é mulher, quer ficar toda bonitinha, bundinha empinadinha, os peitinhos durinhos, tudo bonitinho, os bracinhos arrumadinhos, tudo. A gostosa do pedaço vai falar com a professora de educação física. Chega lá e diga: olha, faça as medidas aqui porque eu tô feia. E faça o programa. Leva a sério. Ah, o senhor já tem 55 anos. Mais um motivo, tá a fim de morrer esclerosada? Tá a fim de morrer aqui com mal de Parkinson, Alzheimer? Porque é muito comum que morram dessas doenças quem nunca fez atividade física ao longo da vida. Preguiçoso, jogado no fundo da cama. Cultivando gordura tóxica no profundo do corpo, dentro da medula. Vai fazer atividade física, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, chegamos ao tempo. Foi a pergunta boa do Osni, porque me permitiu abrir um painel legal sobre esse nosso primeiro encontro. Quero cumprimentar meu querido amigo Felipe, que esteve por aqui, ou antes que ainda está por aqui também. Felipe foi da turma aqui de Maceió. Está por aí o Felipe. Cadê aqui a parte dos... Ah, eu estou no site. Pronto, aqui vai dar certo. Tá aí, ó. Engenharia da Saúde. Só pode ser o Felipe esse aqui. Por onde é que você anda agora, Felipe? Tá... Hã? É ele mesmo, Felipe. Você anda por onde, Felipe? Abre o microfone e diz aí pra gente o que você anda fazendo da vida. Maravilha. Muito bom. Mas só no luxo. Já comprou sua prancha de surf? O Jurerê, Praia da Joaquina. A parada é forte, é forte. Eu morei 17 anos aí. Minhas filhas e meu filho e os 8 netos estão todos aí em Floripa. Todo mundo aí. Os velhos amigos do futebol. Você tá... Aí é uma extensão da minha vida aí. Muito show. Floripa. É muito, muito bom, muito bom. Aí vai chegar. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouquinho chega o verão. E o verão aí é forte. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Bom te ouvir. Aí, pessoal, tá aí, ó. É o exemplo de um colega naturologista que domina quiropraxia. Abriu um consultório de quiropraxia, gosta da área, domina tal, e aí ele inverte. Ele é quiropraxia e usa a naturologia como ferramenta de apoio, que ele concentra a carreira dele em quiropraxia, alinhar as pessoas. Mas ele, ao alinhar as pessoas, aproveita para dizer, ó, não adianta só ajustar a tua coluna, tem que beber uma água, tem que ter uma alimentação mais saudável. Aí vem as instruções naturológicas que enriquecem essa atividade. E pode ser o contrário. No meu caso, eu não trabalho com a quiropraxia, faço o programa geral, e aí vou dizer, olha, mas vou te encaminhar para o Iraildo, que é o quiropraxista que eu tenho aqui, grande parceiro meu aqui em Caruaru, que eu estou aqui no sertão. E ele tem 35 anos de quiropraxia, trabalha com a minha coluna e tal, cara forte. Mando para ele. Se eu tivesse hoje em Floripa, estava mandando o pessoal para o meu querido Felipe desenrolar a parada aí. Alô, meus amigos. Vamos dar uma descansadinha que amanhã de manhã a gente volta. E assim caminha o trabalho. Joia? Vamos embora. Tá na hora. Ó, antropometria quântica. Valeu, valeu. A Betânia dizendo que pena que terminou. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente volta. Tem muita coisa. Fiquem espertos aí. Amanhã, 10 da manhã. Show. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação agora.